povo da malandragem mandou avisar que uma amarração está sendo desfeita. O retorno de uma amizade ou uma relação trazendo muita confusão. Terceiros, tiro, porrada e bomba. Vamos ver o que a gente está falando? Fica aqui comigo. Olá, Touro! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Enfate. Se você veio buscar um conselho para você ou para alguém de touro que você está lidando, essa mensagem, essa leitura, essas orientações, esses caminhos, enfim, é para o dia que você chegou aqui, tá bom? Lembrando que as mensagens, os conselhos podem estar espelhados, então a gente pode estar falando sobre alguém que você está lidando, né? Pode estar fazendo ao contrário, né? Tá entendendo o seu momento e adequando a leitura ao seu problema, à sua situação, tá bom? Deixa sua curtida, por gentileza, se inscreva no canal, compartilha pra gente fazer o canal crescer e essa mensagem chegar a mais pessoas. A troca é justa. Vamos entender aqui do que a gente vai falar na mesa de touro. Mesa aberta para touro. Guia da mesa, por gentileza. Peixes. Começando com a carta de peixes. O cão. Carta da amizade, do cuidado, da proteção, da lealdade. O cavaleiro. Carta do movimento, carta do avanço. O trem. Carta das chegadas e partidas. Carta do movimento de novo. Do avanço. Das despedidas. Só que acho que não, porque esse trem tá chegando, né? Então não é muita despedida, não. É mais um olá. Carta da espiritualidade, dos desejos, do passado, dos sonhos, estrela e fundo de deck, o navio. Carta das grandes mudanças, carta do passado, carta do movimento lento. Vamos ver do que a gente está falando aqui e vamos entender melhor essa mesa de touro. Aqui abre com a carta dos peixes, que pode estar trazendo muito o financeiro para a mesa, né? Mas também traz uma movimentação emocional, movimentação de outras pessoas, e ela encaixa muito com a carta do navio, né? Tem águas aqui sendo mexidas, tem os peixes que traz uma prosperidade, tem aqui emoções fluindo, né? Tem aqui o peso de coisas do passado, grandes mudanças chegando, coisas do passado voltando à tona, sendo remexidas, e a gente pode estar falando de coisas que têm a ver com alguma amizade que você tem, que está aqui chegando, voltando do passado, porque tem a estrela aqui no fim. Como eu disse, ela pode falar muito do passado, né? Pode falar do espiritual, mas pode falar do passado. Então aqui eu vejo como uma amizade, talvez, do passado, voltando, retornando ou chegando, né? Aqui com a carta da locomotiva que está chegando, e a gente vê a carta do movimento de novo com a carta número 1, que é o cavaleiro. O número 1 é o começo, né? E aqui com o passado e o começo na mesa, a gente fala de um recomeço, né? Então a gente pode estar falando aqui de uma movimentação emocional muito grande, que chega com um peso do passado, talvez tenha tido um problema, talvez tenham grandes mudanças a serem feitas nessa amizade, né? Com esse retorno, talvez, vamos entender melhor. Por gentileza, fala sobre o cachorro. Quem é esse cão? Quem é esse amigo? Quem é essa pessoa? Quem é essa... Quem é? Alianças. É uma relação de amizade. Vamos lá, mais o que para essa aliança e esse cão? Fala mais sobre essa pessoa, por gentileza. A âncora. Carta da estabilidade. Carta também de paragem, né? Pode ser que a gente esteja falando que é uma amizade que volta para ficar. Uma amizade que precisa de estabilidade. Porque aqui tem a movimentação dos peixes, tem uma agitação, né? Então talvez seja uma instabilidade, mas vamos entender melhor. Clarifica a âncora, por gentileza. O acordo. A carta aqui do combinado, do acordo, do ok, sabe? Ou da reconciliação. Tem uma reconciliação aqui, uma estabilidade, tá? Algo que não estava instável, porque tem um navio, e o navio não é estável, né? Os peixes não são estáveis. Então aqui tem uma chegada, um recomeço aqui, um retorno de alguém, uma movimentação de alguém que volta para o seu caminho, e não era uma relação estável mais, era instável, e agora vem para ancorar, como se fosse vamos entrar em acordo? Tem uma reconciliação aqui para ser feita, viu? Vamos entender aqui por quê.
O que que houve com essa relação no passado? Carta da avareza, carta da riqueza, carta da comemoração, carta do muito, sabe? Mas vamos entender melhor. Mais o quê? Verifica essa carta 37 do porco, por gentileza. Verifica a carta do porco. O chicote. Mais o quê? Carta da torre. Fundo de deck, a carta da carta. A carta do vinho. Gente, aqui houve um problema no passado, uma briga, um desentendimento, um fim. Tem a carta do chicote e a carta da torre, uma movimentação aqui para destruir, né, para findar algo que foi construído, a relação então teve uma destruição, vamos dizer assim, né? Aqui por conta de talvez algum assunto ligado a dinheiro, talvez algum assunto ligado a alguma comemoração, algum feito ligado, porque o porco é a carne, né? Talvez tenha sido algum assunto, vamos dizer assim, proibido, entre muitas aspas, tá? Algum assunto algum segredo, né? Então, porque tem a carta da carta aqui, então foi algo que foi dito, né? E foi comemorado nas costas de alguém, alguma coisa assim, porque tem a carta da comemoração com o vinho. E essa carta traz uma embriaguez, essa carta traz um desequilíbrio, essa carta traz algo que parecia ser o que não era, sabe? Quando você fica bêbado, né? Você coloca as verdades para fora, ou você não se lembra de nada depois, ou você enxerga tudo torto, né? Você não vê as coisas como elas são, né? Você fica fora de si. Então aqui coisas foram ditas, energias não muito boas foram desperdiçadas aqui com coisas que não eram bem assim e que machucaram, tá? Porque causaram essa torre, tá? Vou juntar aqui e vou perguntar. Qual a intenção dessa pessoa que retorna, por gentileza? O jardim, as nuvens, mais o quê? O jardim, as nuvens, mais o quê? A intenção dessa pessoa que retorna. Casa, raio e no fim a serpente, a cruz. Aqui essa pessoa foi posta como mal vista diante da sociedade, tá? Não sei por quem, se foi por vocês, se foi por outras pessoas, X, não importa nesse momento, depois eu pergunto, tá? Mas ela foi mal vista pelos outros, tá? E houveram muitas coisas feitas nas costas dessa pessoa, tá? Não sei se você descobriu isso, se você fez parte disso, não me interessa nesse momento. O que importa aqui, diante da pergunta que eu fiz, é que alguma coisa ficou escondida, sabe? Alguma coisa ficou oculta e trouxe muitos problemas para a mente dessa pessoa, para a cabeça dessa pessoa, pode ter sido para a sua também, porque envolveu outras pessoas e o jeito como as outras pessoas enxergam esse seu amigo que retorna, vamos dizer assim. Porque essa carta do jardim, gente, fala muito sobre encontros, sobre vida social, mas sobre como as outras pessoas te veem, entende? E a minha pergunta foi a intenção dessa pessoa que retorna. E aqui, como as pessoas o veem, está muito nebuloso, porque tem a carta das nuvens, muitas nuvens. Então as pessoas acabaram enxergando, até porque tem essa carta aqui, lembra da embriaguez? Enxergando essa pessoa como uma pessoa que ela não era, né? Estruturas foram partidas, foram desestruturas, na verdade, né? Tudo foi que vocês criaram aqui, os pilares da relação, o suporte, foi desestruturado. E o que ela quer é reestruturar isso, talvez, né? Porque essa carta caiu para a pergunta que eu fiz de as intenções dessa pessoa. A serpente com a cruz traz aqui uma traição que trouxe muita dor, trouxe falta de fé, trouxe desequilíbrio, trouxe aqui uma transformação na fé também. Essa pessoa pode ter passado aí um calvário, gente.
Você também, não estou dizendo que você não, mas aqui a pergunta foi sobre a intenção da outra pessoa. Então ela quer trazer aqui uma troca de pele, uma transformação muito grande, principalmente espiritual. A gente pode estar falando sobre um karma, sobre essa pessoa ser uma coisa que você e ela precisam resolver nessa vida que está trazendo aqui de outras vidas, um problemaço. Um problemaço. Vou recolher o baralho cigano por enquanto. Não, vou fazer uma pergunta antes. Vou juntar aqui, vou fazer uma pergunta antes de trocar de baralho, tá? Por quê? Qual foi o problema que essa pessoa passou para voltar e ter que resolver com você? Ou pode estar espelhado, então bote ao contrário. Você passou por um problema e essa pessoa vai te ajudar a resolver, enfim. De que problema a gente está falando? O que aconteceu aqui? Que problema foi esse que aconteceu, que as pessoas ficaram vendo de uma forma errada? Que problema é esse? Não vou aceitar porque foram muitas cartas. Que problema é esse que foi causado no passado, que precisa ser resolvido? Essa mesa está muito parecida com a mesa da semana passada e da semana retrasada, tá, Touro? Você pode ir na playlist aqui no canal, tem uma playlist só de Touro, com todas as semanas, que você assiste a última leitura que você vai entender melhor ainda sobre essa mesa aqui. Tá muito ligada, tá? Alguma coisa que você vem teimando aí para resolver e não conseguiu resolver ainda, pelo que eu tô vendo aqui. Há 3 semanas ou 2 semanas que eu tô lendo que Touro tá para resolver um problema com a pessoa do passado, tá? Por conta de intervenção de uma terceira pessoa, é sempre a mesma história. Você já resolveu, Touro? Tá na hora de resolver, hein? Aqui a espiritualidade chamando já pela 3ª ou 4ª vez. Vamos lá. Que problema foi esse? Não quer nem sair aqui. Tudo trancado. A raposa, ó. Falando. Quem é essa raposa? O que aconteceu aqui? Uma figura masculina ou uma energia masculina. E quando eu falo energia masculina, gente, a gente pode estar falando de uma energia de ação. Uma energia de... Eu tenho razão. Uma energia de fazer, sabe? De se comprometer. Uma energia assim, bem mais pesada de... ações mais brutas também, sabe? É meio isso, não vou entrar em outra seara. Enfim, alguma atitude aqui de traição no passado, ou que envolveu uma figura masculina, ou que teve uma atitude muito pelas costas aqui, tá? Mas fala mais sobre esse problema do passado, sobre essa pessoa raposa que envolveu aqui vocês. O sol, mais o quê? Clarifica o sol. Clarifica o sol é muito bom, né? Clarifica a carta do sol, por gentileza, pra gente entender. Carta do sol. Cupido. Buquê. Mais o quê? Coração. Uma carta muito amorosa. Muito amorosa. Um trio aqui de muito... falando sobre relações amorosas, sobre sentimentos amorosos, sobre sentimentos que foram dados... Clarifica esse cupido, por favor. Eu perguntei sobre a raposa. Nossa, a carta voou. E caiu... Olha, entendi. Mais uma para o cupido e os ratos. O cupido e os ratos. É a última que eu vou tirar. O espelho quebrado e a lua de fundo. Olha, e o leão... e o cofre, e a carta da... Nossa Senhora! Tá tudo aqui, Touro, pelo amor de Deus. Ó, vou devagar, tá? Aqui parecia muito fofinho, né? Não sei se vocês estão vendo aí, mas eu vou mostrar. Tinha saído o cupido, as flores e o coração. Certo? E isso aqui eu perguntei sobre a raposa, tá? A raposa, que eu falei que tinha uma energia muito masculina, uma energia muito de ação. E aí saiu o sol e eu pedi para clarificar o sol. E aí saiu essa porrolha de carta aqui, que eu já vou explicar. Aqui teve uma raposa, Touro, talvez tenha enxergado agora essa raposa. Mas vamos lá, a gente está falando do passado aqui porque o problema foi do passado. O problema foi a raposa que jogou uma luz aqui na tua cara, assim, ofuscando, te cegando,
Porque a gente tem a carta da embriaguez. Então a gente tem que ligar aqui as coisas, gente. Não é para sair jogando e sair falando qualquer coisa. Aqui, a carta do Sol. E porque depois a gente tem aqui, ó, o espelho quebrado e a Lua que oculta as coisas. Tá? E que aqui, quando você quebra o espelho, você consegue se ver no espelho, gente? Não, né? Então, a carta da clareza, que é a carta do Sol, ela não tem clareza nenhuma aqui. Por quê? Porque ela ofuscou, porque ela quebrou a imagem, porque ela ocultou a imagem, ela escondeu coisas, entendeu? Então aqui, a gente já vou ler de novo para vocês. Mas aqui, o que ela escondeu? Sentimentos. O Cupido, ele traz, ai, nossa, que fofo, ele traz o amor. Nem sempre. A gente pode estar falando aqui porque o Cupido faz o que com essa flecha? E em muitos baralhos o Cupido está vendado. Ele simplesmente mira um sentimento e manda a flecha. E a flecha atinge quem for que tiver que atingir, dane-se quem é e pega, né? E aí a pessoa fica o quê? Flechado. Ou pelo amor, ou pelo que sair aqui, porque as cartas que saem depois é que ditam as regras e os sentimentos e o que é. Né? Aqui a gente pode estar falando de amor, porque saiu junto com o Cupido as flores e um sentimento de amor. Então, essa raposinha aqui enganou Touro, mostrando um amor, mas que não é amor, desculpa a palavra, mas porra nenhuma, gente. Porque olha aqui, primeiro que saiu a carta do Leão, ego, vaidade, querer tomar conta, é o rei, a rainha da porra toda, querendo tomar conta de você, da sua vida, das suas escolhas, né? Ocultando coisas de você, porque tem a carta da Lua, trazendo perdas para você, sujeirada por trás, os ratos, consumindo aqui os seus sentimentos, danificando as suas relações. A carta da chave, abrindo aqui, gente, carta da chave com a carta do cofre e a carta dos pássaros, que fala sobre comunicações, fofocas, etc. Alguma coisa muito preciosa foi aberta nesse cofre. Algum segredo foi jogado, foi exposto aqui, e talvez seja sobre essa pessoa aqui, ó, sobre esse cão que precisa voltar para sua vida. Tá? Alguma coisa aqui ficou exposta, ficou suja, sabe? Uma quebra de ego, uma vergonha. E foi por conta da vaidade desse leão, que quis te cegar e te flechar aqui, com um monte de mentiras, tá? De novo, gente, a mesma leitura do mês passado, a mesma coisa. Veja a leitura da semana passada, desculpa. Vê na playlist de Touro que vocês vão entender sobre o que eu estou falando. A mesma coisa. Gente, pelo amor de Deus, eu vou até tirar outros baralhos para entender, porque... Vou pegar esse daqui. Ai, meu pai. Não é possível. Touro está sendo perseguido por esse assunto porque precisa resolver. Ué, se está caindo de novo é porque precisa resolver. Tem algum taurino aí que está teimando em não resolver um problema que está batendo na sua porta. Agosto chegou, tá aí, e pede para você resolver e não ter desgosto, né, no mês de agosto. Qual o sentimento de Touro por essa pessoa que retorna, né, que estava afastada de Touro? Quais os reais sentimentos dessa pessoa, de Touro por essa pessoa? O que você está sentindo por essa pessoa? Muitas coisas. Quero uma só, por gentileza, ou duas no máximo. Reais sentimentos de Touro para com essa pessoa que retorna para resolver coisas. Determinação e amor fugaz. Amor fugaz aqui eu nem vou falar de sentimento não, vou falar sobre a determinação momentânea por uma coisa que você vai sentir um ímpeto, um impulso aqui, muito grande para resolver esse problema, tá? Esse é o seu sentimento nesse momento. Sentimento dessa pessoa, desse amigo, desse cachorro, dessa carta do cachorro que volta para a vida de Touro ou quer retornar para a vida de Touro para resolver um problema. Quais os sentimentos desse amigo, dessa pessoa que retorna? A mãe, que é uma carta muito bonita e eu já vou explicar. Mais o que? Os sonhos. E caiu aqui, mensagem importante e a inquietude. E o guia em suas mãos. Aqui, essa pessoa,
ela sente como se você pudesse nutri-la nesse momento. De coisas que ela sonha, que ela deseja, de coisas que ela espera muito que aconteça. Embaixo da carta da estrela, que ela deseja muito resolver, realizar, conquistar essa paz com você, sabe? Tem a carta da inquietude, que é ela querendo mesmo resolver esse problema. A mensagem é importante, tem coisas muito importantes a serem ditas. Essa pessoa está sendo guiada no escuro, mas tem uma guiança espiritual muito forte com ela. Mas essa pessoa está indo no escuro, está vagando no escuro enquanto você não permite que essa pessoa chegue até você, porque talvez essa pessoa tenha sido cegada. Eu vou usar esse termo, parece que está falando errado, né? Mas eu acho que estou falando certo. Por quê? Porque foi o ato de cegar de alguém diante dela, contra ela, que deixou ela cega, sabe? Parece que ela não pôde ver muitas coisas. Muitas coisas foram negadas a essa pessoa. E isso está nas suas mãos. E talvez tenha sido você que tenha impossibilitado essa pessoa. Então, essa carta da mãe, ela traz uma nutrição que só você pode dar a ela, que é fornecer o alimento, alguma coisa que ela precisa para voltar a ter uma vida plena, uma saúde mental, enfim, coisas essenciais, sabe? Coisas essenciais. Vou deixar aqui num canto. Vamos perguntar sobre essa pessoa raposa do passado, o que ela sente por Touro nesse momento? Um inferno. O inferno. Ela sente que você vai causar um inferno na vida dela resolvendo esse problema. Vai tirar a paz dela com essa mensagem, esse bilhete, essa comunicação. Por quê? Porque o que ela queria te causar era a cegueira. Gente, nem sou eu que estou dizendo, é só para bom entendedor, 3 cartinhas bastam. Pelo amor de Deus, de novo, Touro. De novo, Touro, de novo. Mesma história. Vamos trazer mais informações aqui com o tarô. Jesus. Que loucura. Se a gente for ler aqui... mas nada disso acontecendo na minha vida. Então, a gente pode estar falando aqui sobre você precisar estar cuidando do seu financeiro, que ele vai sofrer uma mudança agora, pode ter um problema para resolver quanto ao seu financeiro, pode ter uma chegada de dinheiro vindo aqui na direção nesse momento, uma realização, tá? Pode ter uma movimentação sua aqui com a ajuda de alguém, um cuidado de alguém que vai te ajudar a ter uma realização financeira, trazendo talvez aí uma grande mudança para a tua vida, uma mudança de casa, uma compra de um imóvel. Tá? Se for na questão espiritual, a gente pode estar falando sobre um guia espiritual tá chegando na sua vida para te ajudar a realizar uma mudança muito grande na sua vida, espiritualmente falando, tá bom? Vamos ver as outras camadas também, né? Embaralhei aqui e vou perguntar sobre o assunto que a gente estava falando antes, né? Para o momento atual de Touro, qual a energia e o caminho que traz o retorno dessa carta aqui do cão, dessa amizade? Por gentileza, os próximos capítulos dessa história, as energias desse retorno dessa amizade, conselhos, enfim, sobre isso, fala comigo. O 3 de paus é você aqui saindo da inércia ou tirando essa pessoa da inércia e fazendo novos planos quanto a isso, tendo novas ideias, querendo agir quanto a isso, né? Mais o quê? Sobre esse cão, esse retorno dessa amizade na vida de Touro. A Rainha de Ouros. Vejo muito a Rainha de Ouros como Touro sempre. Sempre vejo. Mas enfim, é uma coisa minha, tá? Minha, com o meu oráculo, com as minhas cartas. É você aqui agindo, você tomando uma atitude, você fornecendo meios, recursos, tá? Para que esses planos se realizem. Isso depende de você. Mais uma vez, tá aqui. Esse retorno depende da sua vontade, do seu querer, da sua decisão, do seu permitir. Mais o quê? Sobre esse retorno. Muitas cartas, me dá menos cartas, por favor. Ih, virou uma aqui. Espera aí, vamos lá. Mais informações sobre esse retorno. Cinco de ouros. Página de espadas, 8 de ouros.
Tem uma carta aqui de escassez, né, que é o 5 de ouros, sobre uma falta, uma necessidade, sobre feridas emocionais, sobre problemas para resolver, sobre machucados, sabe? Sobre passar necessidade, sobre algo que foi abandonado, sobre precisar de ajuda, mas não pedir, sabe? Sobre uma certa vaidade, um certo orgulho, sabe? Um orgulho ferido. Talvez tenha sido o problema dessa relação no passado. Muitas coisas que foram sopradas, influenciadas, sugestionadas na sua mente, faladas, sabe? Muitas coisas trabalhadas, muito bem trabalhadas nesse assunto, nesse aspecto, para que houvesse essa escassez nessa relação. Qual o sentimento de Touro quanto a essa amizade hoje em dia, essa pessoa? Essa amizade que pode estar retornando, enfim. Quais os sentimentos de Touro quanto a essa pessoa? A mesa tá toda amarrada, gente. Tem um negócio aqui, não tá legal não. Sentimento de Touro para com essa pessoa que retorna, ou pode retornar. O cão, a carta do cão. Sentimento de Touro para com essa pessoa. Eita, eu vou aceitar, tá? Esbarrei aqui, caiu, vou aceitar. Ás de paus. Tem uma vontade, um desejo de fazer aqui, de resolver, de sair dessa solidão aqui do eremita. Passou muito tempo afastado, olhando para dentro de si, procurando as respostas, o mundo, finalizando um ciclo de solidão, para aqui trazer de volta a prosperidade dessa relação, a família, o todo, a união, né? Fundo de deck tem o Hierofante, com a ajuda aqui, ó, da espiritualidade, vamos dizer assim, do que é certo, pensando no que é certo, do que é errado, nos padrões dessa relação, ouvindo a voz de Deus, a voz da sua guiança, da sua espiritualidade, tentando fazer o certo, né, com uma proteção aqui também, né? Quais os sentimentos desse cão, dessa amizade por Touro? 6 de paus, quer te reconquistar, né? Quer realmente coisas boas, comemorar com você. 10 de copas, terminar esse assunto da melhor forma possível, com muito carinho, muito amor, né? Página de copas, novos sentimentos brotando, mas também quer olhar para os seus próprios sentimentos e conversar sobre isso, né? Porque houve aqui, ó, muitos conflitos. E essa pessoa veio para enfrentar esses conflitos mesmo. Ela está pronta para enfrentar esses conflitos com você, porque isso vai gerar conflito naquela terceira pessoa. Lembra? Na raposa? Fala sobre essa raposa, por gentileza, para mim, Tarô. Essa raposa que detonou essa amizade aqui. Rei de paus. Essa raposa queria tudo. Mais o quê? Essa raposa, essa amizade que detonou a amizade do Touro com esse cachorro aqui, com esse cão, com esse amigo leal. Fala sobre a raposa, sobre essa terceira pessoa. Muitas cartas, muitas mesmo. Achei que fossem 2, mas eram muitas. Por gentileza, fala sobre a raposa. Comemorou coisas pelas costas. Talvez tenha sido com você, talvez com outras 2 pessoas, ou mais uma pessoa, e você. Teve deboche, teve comemoração. Comemorou o quê? O que aconteceu aqui com essa raposa e Touro e enfim? Fez pouco caso, né? Muitas cartas. Fala mais sobre essa raposa, o que ela fez aqui. Página de ouros e 10 de espadas. Fundo de deck, roda da fortuna, o mago, o julgamento. Meu Deus. Ela chegou para você com coisas muito generosas, como se estivesse dando valor, muito valor aos seus sentimentos. Né? Olha como meus sentimentos, minhas coisas, tudo que eu trago para você é novo, é muito melhor, é muito mais nobre, é muito mais precioso. E aí, através de quê? Através de um fim, se aproveitando de um fim, de um momento de término, colaborando para esse término, um fim muito doloroso. Trouxe uma roda da fortuna, jogou tudo de cabeça para baixo, virou tudo do avesso. Aqui, ó, transformando, mentindo, fingindo coisas, te enganando, maquinando coisas que você nem sonha,
Porque às vezes, é o que eu falo, a gente acha que a gente sabe de tudo. A gente acha que a gente é muito esperto, que a gente é muito inteligente, e a gente pode ser. Mas existem pessoas e caminhos que às vezes escorrem por entre os dedos, entende? Às vezes tem pessoas que são tão maquiavélicas, são tão cabulosas, usam do psicológico de uma forma, manipuladoras, que se saísse a carta do diabo aqui eu nem ia estranhar, que te mexem com você como se fossem fantoches. Te manipulam, te mentem. Por quê? Chantagem emocional, vitimismo, né? Fingem coisas que você acredita, porque não tem como não acreditar, porque você nem sabe como ela conseguiu tais informações. Então, assim, muita manipulação aqui, sabe? E principalmente te fazendo ter julgamentos errados sobre coisas do passado, como essa pessoa, que era sua amiga, tá? De novo, mesma leitura. De novo, a mesma coisa. Resolve esse problema, touro. Tá na hora, já passou da hora há muito tempo, na verdade. Por que você tá procrastinando nesse assunto? Por que você tá demorando para resolver esse assunto? Vamos perguntar aqui? Perguntar aqui por que touro não resolveu esse assunto ainda. Por que touro tá na espreita, sem conseguir agir? Do que touro tem medo? O que é isso que ronda touro nesse momento, que não permite que touro resolva essa situação? O que é isso? Por que touro não está agindo? Rei de copas. Mais uma. Nove de ouros. Dois de ouros. Rainha de espadas. Seis de ouros o carro. Sacerdotisa. Oito de copas. A lua, cavaleiro de paus, pajem de espadas, rainha de copas, nove de copas. Olha, o rei de copas, ele retrata Orfeu aqui nessa carta, tá? Sentimentos muito genuínos, muito grandiosos. O poder de encantar com esses sentimentos, o poder... Você acha que o touro tem medo dos sentimentos dessa pessoa por ele. Porque sabe que os sentimentos dessa pessoa são tão grandiosos que vão convencer touro do contrário. E vão ter que fazer touro admitir certas coisas, tá? Vão ter que fazer touro aqui, porque a gente encerra com essa. E lá no submundo, no seu subconsciente, no seu inconsciente, enfim, encarar seus medos, tá? Encarar coisas que ficaram ocultas, coisas que causam vergonha, coisas que levaram à destruição. Então, o touro está com medo de encarar, admitir coisas, de ter responsabilidade, sabe? Muito aqui tem dois cavalos, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Você tem que tomar essa decisão. E você está esperando aqui, olhando o que eu faço. Estou entre o bem e o mal. Estou entre o céu e a terra. Vou olhar para dentro, e nessa olhar para dentro, você já está olhando para dentro há um tempão. Há um tempão. E aqui você está com medo de se doar de novo. Você sabe que você tem uma dívida aqui. Uma promessa não cumprida ou alguma coisa assim. Só que você tem que olhar com frieza. Você quer olhar com frieza. E isso você está esperando um tempão. Porque aqui tem essa pessoa com sentimentos muito genuínos. Tem essa pessoa querendo te conquistar, essa pessoa crescendo na vida, essa pessoa chegando com muitas coisas boas para te dar, trazendo um equilíbrio aqui, sustentando um monte de coisas sozinha, mas você com medo aqui. Medo de se doar e medo de admitir coisas, sabendo que se você retornar, o crescimento, o crescimento e o sentimento genuíno dessa pessoa vão fazer você se arrepender de coisas e você vai se sentir como se estivesse sendo manipulado. Porque sabe por quê? Aquela raposa no passado virou para você e falou assim: se você conversar com essa pessoa, se você conversar com X vai te convencer de que você está errado. Mas sabe por quê? Porque essa raposa sabe onde está o erro.
E não tá em X nesse amigo aqui, tá em touro. Nessa questão, tá? E tá na raposa. Só que houve tanta manipulação que X aqui, X não, a raposa chegou para touro e falou: se você for conversar, essa pessoa vai te convencer de que ela tá certa. Porque ela é muito convincente. Não, não é porque ela é muito convincente, gente. É porque ela tem a verdade nas mãos. Só que você não quis saber a verdade, né? Mas chegou a hora da verdade. Você vai fazer o que com isso? Sabe? Sobre isso. Vou perguntar aqui ao tarô egípcio um conselho. Gente do céu. Mesa de touro é sempre tensa, densa. Nossa Senhora. Pedi aqui uns conselhos para o tarô egípcio. Eu adoro esse tarô. Ele sempre é muito objetivo, muito prático. Tapa na cara. Conselhos para touro com relação a esse retorno e ao que fazer, por gentileza. A indecisão, que é o seu momento atual, né? Vamos ver mais. A amizade, falando aqui sobre o assunto da mesa, mas o quê? A rivalidade, tem uma rivalidade, falando aqui mais uma vez, clarificando o assunto da mesa, mas o quê? O desassossego, está falando sobre tudo que a gente leu, tá? Está dando o enredo aqui. A consumação, isso precisa ser resolvido. O banimento, fim. Fim desse problema, fim dessa raposa. Bane isso da tua vida. Mas o quê? Falei que esse baralho é soco na cara. O desconsolo vai enfrentar teus monstrinhos. Magnificência. A magnificência é uma carta muito maravilhosa. Tem uma troca aqui, um trabalho, uma generosidade. Embaixo tem, no subsolo aqui, no plano inferior, tem a carta do trabalho, tem o símbolo do trabalho, que é uma pata de boi, eu acho. Enfim. Trabalhar nisso dá trabalho, entendeu? Mas é uma troca muito justa, muito generosa, muito digna, que precisa ser feito. Sabe? Magnificência. Mais o quê? O provedor. O que é esse provedor? O que a gente está falando? O que a gente está falando? O inesperado e o testemunho. Fundo de deck, a esperança, a sacerdotisa, a persuasão, o apostolado, peregrinação, regresso, aprendizagem. Gente, vou ler aqui para vocês. Você é o provedor, né, dessa relação. Só você agora pode doar qualquer coisa para essa relação, que a gente já tinha falado, né? Que essa outra pessoa, essa carta do cão, esse amigo que tenta retornar, só pode fazer isso com o seu aval, se você permitir, certo? A gente já tinha falado sobre isso. Aqui tem o inesperado, isso vai acontecer alguma coisa muito de repente, que vai levar você a tomar essa decisão, tá? Você vai testemunhar alguma coisa aqui, um fardo que você carregou, um peso nas costas, você vai tomar ciência ou consciência do que você fez, do que você compartilhou, do que você proveu, alguma coisa assim. Não sei nem se eu falei certo, acho que eu falei. Proveu, enfim. A espiritualidade presente, trazendo aqui, clarificando as coisas, realizando coisas, ajudando com essa questão, a sacerdotisa, fazendo você enxergar, olhar para dentro de si, de novo, a carta da sacerdotisa na mesa, fazendo você entender o bem e o mal que foram feitos, que foram consumados aqui, a persuasão e o apostolado. Alguém te convenceu, né, a ficar aqui pendurado de cabeça para baixo, na espera, no sacrifício, na dor, na renúncia, no castigo, né? Mas você precisa de força para sair e virar, ó, sair dessa posição e ficar de cabeça para cima, tá? Aqui tem a peregrinação, uma caminhada que você demorou, que você fez aqui, acompanhando e testemunhando tudo isso. E agora tem um regresso sem medo, que precisa,
uma aprendizagem muito grande nessa situação toda. E aqui, de novo, a proteção da espiritualidade, a carta do acaso, que é uma carta maravilhosa. O acaso vai nos proteger, ou me proteger, enquanto eu andar distraído. Lembra essa música do Titãs? É muito isso, né? Tem uma proteção, de novo, espiritual aqui, tá? A sacerdotisa, a esperança, o acaso, talvez tenha uma entidade feminina acompanhando esse caso, te ajudando, te dando força. Tem o mago aqui, a desorientação depois o argonauta, né? O amor e o desejo, versatilidade, fragilidade, revelação, ressentimento. Gente, todas essas cartas que eu li aqui falam sobre alguém que fingiu, mentiu, disfarçou coisas, te enganou, te desorientou, te fazendo ir para o lado errado, te levando para outra direção, falando sobre amor e desejo, coisas, autossabotagem, vícios, sobre, sabe, coisas que a gente se engana, sabe, que a gente fica preso. Versatilidade aqui, ó, duas caras, fingindo coisas, uma pessoa sendo duas caras com você aqui, ó, destruindo coisas. A torre chegou. Revelações, falsas revelações, trazendo ressentimento. E agora também, certamente vai chegar essa torre trazendo revelações e trazendo ressentimento. De volta à tona, ou de volta à torre. Então, gente, muita água para rolar no chão de touro, mas é aquilo. Só vai rolar se touro assumir suas merdas, né? Assumir suas coisas e ser responsável e abrir essa porta. Essa porta só vai ser aberta se touro permitir. Tá bom, eu vou até tirar aqui a última cartinha aqui do baralho do seu capa preta, porque a gente está falando muito sobre a espiritualidade, então eu quero só tirar uma última cartinha aqui. Claro, aí, seu capa preta, sabe sua força. Conselho, próximos dias, futuro próximo, momento de touro, para finalizar a mesa. A estrela de Davi, uma vitória do consulente, sobre conhecimentos passados, pode ser um amor, uma perda, um detalhe que marcou a sua vida no passado, que no momento atual precisa ser reavaliado. De novo, você vencer essa situação, porque teve aqui, ó, a taça servida pela mão que porta o anel de cobra, refere-se a traições, né? Traições no passado. O colar arrebentado. Separações tanto afetivas quanto de amizade ou de negócio. Pode referir-se também à quebra de promessa, de palavras ou de contrato. Vai ser arrebentado esse colar aqui, ó. E a luz divina, o menorá, a espiritualidade maior, trazendo essa vitória para você. Junto com a estrela de Davi. Perfeito. Os cristais, a clareza das coisas, a intercessão de um bom conselheiro, um guia, um mestre a favor do consulente, como eu tinha dito. As moedas, pode estar falando aqui de um povo cigano, pode estar falando da malandragem. A gente está falando de uma guia feminina, lembra? A gente pode estar falando aqui de uma pombagira, uma Maria Navalha da vida, sabe? Da vida foi, entre muitas aspas, tá, gente? Com muito carinho e afeto, tá? Sem ser um termo pejorativo. Pode ser uma entidade feminina que tem a ver com o povo da malandragem ou cigano, sabe? Tem muito a ver aqui, tá bom? E aqui, corda com nós apertados. Confusões, dificuldades, embaraços em assuntos que as cartas que rodeiam podem esclarecer. Ou seja, uma resolução aqui de uma amarração muito bem feita lá atrás. Olha, as mãos em comprimento. Exatamente isso, os reflexos da alma aqui. O que você andou refletindo por aí, ou o que você achou que você estava vendo era outra coisa. Assuntos fora de casa, assuntos da porta da rua. Uma saia de mulher. Espíritos intermediários, e o povo aqui de novo, ó, da malandragem. Então, salve na Maria Navalha. É isso, gente. Muito axé para vocês, muita força, muita coragem para resolver os problemas, assumir culpas, responsabilidades, conversar, diálogo aberto, responsabilidade afetiva é o que desejo para vocês de touro.